Olá, Intercases, bem-vindos de volta! Se você é novo por aqui, muito prazer, eu sou a Emily Nascimento e seja bem-vindo ao meu canal. Aqui nós falamos sobre casos criminais, reais, sobrenaturais pra te arrepiar, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Vocês me pediram muito casos sobrenaturais e de mistério, então a pedido de vocês eu tô estreando um novo quadro aqui no canal, onde eu vou contar esses casos. E hoje nós vamos falar sobre a mansão Winchester, considerada uma das casas mais assombradas dos Estados Unidos. Eu tenho um pouco de medo e confesso que até dormi mal essas noites, mas o sofá aguenta o trampo, então sem mais delongas, roda a vinheta. Hoje nós vamos falar sobre a mansão Winchester, mas não tem como falar da casa sem falar da dona, então vamos começar por ela? O nome dela era Sarah Lockwood Pordee e ela nasceu do dia 7 de fevereiro de 1840 em New Haven, Connecticut. A Sarah foi criada por uma família bem-sucedida e teve uma ótima educação, e ela era adotada, era fluente em 4 idiomas, incluindo inglês, tailandês e espanhol, e ela também sabia tocar vários instrumentos musicais, então assim, a gata era Em 1862, ela se casou com William Winchester e foi assim que ela ganhou o conhecido sobrenome. William era filho do Oliver Winchester, o maior acionista da Winchester Repeat Arms Company, e quando ele faleceu, ele repassou todo o seu negócio para o seu filho William em 1880. Essa empresa foi fundada em 1855 e se tornou muito conhecida pela fabricação de armas de fogo, em especial os famosos rifles Winchester. Essa empresa também foi a maior produtora de fuzis para os Estados Unidos durante a Primeira Guerra Mundial, vocês têm noção? E a popularidade só aumentou quando os já conhecidos rifles da marca foram melhorados e se tornaram lendários. Ao todo foram vendidos mais de 8 milhões de armas Winchester em todos os Estados Unidos. A família acumulou uma grande fortuna por meio da fabricação de armas de fogo, então, como sabemos, a Sarah estava muito bem de vida, poderosa, casada com um cara milionário, mas também sabemos que dinheiro não é tudo e a vida da Sarah foi marcada por várias tragédias naquela época e pelo que dizem as fontes, aconteceu tudo muito rápido, eu vou explicar para vocês agora. Em 1880, assim que a família herdou a empresa, a Sarah engravidou da sua primeira e única filha, que ela chamou de Anne Pordee Winchester. Entretanto, a filha dela contraiu o marasmo e ela acabou falecendo com apenas 6 meses de vida, deixando a Sarah extremamente abalada. Ela até continuou tentando engravidar, mas não teve tempo de realizar esse sonho de ser mãe, porque um ano depois, em 1881, William também acabou falecendo vítima de tuberculose. Com a morte do marido, a Sarah ganhou uma herança de mais de 20 milhões de dólares e também ganhou direito a 50% das ações da empresa Winchester. Naquela época, ela obtinha uma renda de $1.000 por dia, o que é equivalente a 40 mil dólares no dia de hoje, e ela acabou ficando conhecida como uma das mulheres mais ricas da época. Após essa terrível perda da filha e do marido, tudo muito rápido, a Sarah acabou entrando em depressão, e é nessa parte que os fatos se misturam com boatos, então nós vamos falar da principal teoria, beleza? Algumas fontes dizem que nessa época a Sarah procurou ajuda espiritual porque ela não estava conseguindo segurar essa barra toda sozinha. Foi aí que ela consultou um médium e esse médium confirmou que ela e toda a sua família tinha sido amaldiçoada por todos aqueles que foram mortos pelas armas Winchester. Gente, que bizarro essa história. Esse médium também falou que os mesmos espíritos tinham levado a família dela, então ele deu uma missão para ela, que ela teria que se mudar para o oeste e construir uma casa incessantemente para abrigar esses espíritos como um ato de paz. Só que não parou por aí. Esse médium falou que ela não poderia, por exemplo, comprar uma casa grande e estava tudo certo. Ela teria que construir uma casa com o dinheiro dela e que essa casa teria que ser muito grande para acomodar todos os espíritos que foram mortos pelas armas. E como nessa época ela já tinha alguns anos de vida, basicamente ela teria que comprar um terreno e começar a construir e nunca parar. E se ela parasse a obra, ela também seria ceifada, ela perderia a vida por esses espíritos que estavam rondando ela. Só que o médium falou que esse era o único jeito de apaziguar a situação com os espíritos, então ela teria que comprar um lote e começar a construir, e se por algum motivo os martelos parassem, os espíritos também levariam a vida dela. Então, em 1884, a Sarah comprou uma propriedade na cidade de São José, na Califórnia. O terreno tinha cerca de 161 acres e obtinha uma casa inacabada de 8 cômodos. E foi a partir daí que ela começou a investir na amplificação da casa compulsivamente. E assim, ela contratava empresas de construção e ela pagava às vezes 3 vezes mais do que eles pediam, com a condição de que os trabalhadores trabalhassem sem parar. Ela acreditava que construir a casa de uma forma constante era uma maneira de aplacar os espíritos
e fugir da sua própria morte. E foi assim que a mansão Winchester nunca parou de ser construída 24 horas por dia, 7 dias por semana, por décadas a fio. No início, a Sarah até contratou um engenheiro que planejava todos os cômodos que ela queria construir, mas com o tempo ela decidiu que ela mesma ia orquestrar a obra, e aí isso aí ela falava, eu quero assim, desse jeito, e todo mundo, aham, senhora, é pra já. Só que com isso a casa foi crescendo cada vez mais e ela não tinha exatamente um plano arquitetônico para aquilo, então a casa foi virando basicamente um labirinto. E quando eu digo labirinto, é realmente um labirinto, gente, porque a casa começou a ficar sem pé, sem cabeça. Ela construía os cômodos e aí depois ela mandava tirar as portas para botar em outro lugar, e aí não tinha como entrar no cômodo, mas tinha janela que dava para ver do lado de fora. Tinham corredores que ligavam a outros corredores e que simplesmente davam em lugar nenhum, tipo uma parede. Além disso, tinham escadas que também davam para paredes, ou seja, aquelas escadas não levavam a lugar nenhum. Isso porque ela construía e depois ela construía outra coisa junto, então não dava para entender nada naquela casa. Ela mesma se complicava, ela só queria continuar batendo martelo. E, gente, tem até uma porta que foi nomeada como Door to Nowhere, em tradução, porta para lugar nenhum, porque definitivamente a porta foi posta na parede que dá do lado de fora da casa, e ela foi posta no terceiro andar, então se você por distração passa por ela sem ver, você acaba caindo lá embaixo e vai com Deus. Foram construídos mais de 600 cômodos e com o tempo, sem mais ideias, a Sarah acabou fazendo reformas nesses quartos, abrindo novas portas para outros lugares, ampliando salas, e tudo isso para que a construção nunca se cessasse. A casa tem aproximadamente 2.000 portas, 10.000 janelas, 44 escadas e lareiras, 6 cozinhas e 3 elevadores. A Sarah também era fascinada pelo número 13 e ela projetou isso em diversos locais da mansão, que tem 13 banheiros, 13 candelabros, armários com 13 ganchos, janelas com 13 seções de vidrais, escadas com 13 degraus e assim vai. O design da mansão Winchester se tornou um labirinto de peculiaridade arquitetônica. E a Sarah, como a milionária que era, nunca economizou na decoração, fazendo com que a mansão se tornasse um exemplo notável do estilo vitoriano. Isso tudo com as influências góticas que dão à casa uma atmosfera verdadeiramente única. Em 1896 aconteceu um terremoto que abalou a estrutura da casa em reforma e a mansão acabou sofrendo vários danos. Havia uma grande torre central e ela teve que ser demolida. Além disso, eles também tiveram que demolir alguns dos andares, pois a casa corria risco de cair. Então, naquela época, tinham 7 andares e eles tiveram que diminuir para 4. E a Sarah, por sua vez, acabou se tornando uma mulher cada vez mais estranha. Tinham inúmeras pessoas que passavam pela casa durante as décadas para construir, os trabalhadores, né? Mas nem todo mundo conhecia ela, isso porque ela vivia escondida e dificilmente ela falava com alguém a não ser os mestres de obra. Fora que ela estava sempre se locomovendo pela casa, e uma coisa interessante é que ela nunca dormia no mesmo quarto todos os dias. Ela tinha vários quartos pela casa e toda noite ela dormia num diferente e ela acreditava que isso afastaria os espíritos. Mas apesar disso, ela tinha um dos quartos que era maior e muito bem decorado, que ela chamava de tipo o quarto dela. Foi exatamente nesse quarto que ela sofreu uma insuficiência cardíaca e faleceu no dia 5 de setembro de 1922, aos 83 anos de idade. E ela foi sepultada no cemitério de Evergreen, na cidade de New Haven, na cidade natal dela, junto com sua filha e seu marido. E só então, no dia da sua morte, a incansável construção da mansão Winchester se encerrou. E foi aí que, principalmente depois da morte da Sarah, o legado dela e a mansão que ela construiu continuou intrigando as pessoas. E a Sarah deixou um testamento dividido em 13 partes, assinado por ela 13 vezes. A mansão e toda a sua mobília foi herdada para a sua sobrinha Marion Marriott. Desculpa se eu estiver falando errado. Não se sabe exatamente como era a relação entre as duas, mas pelo jeito era alguém especial para Sarah, porque ela deixou tudo para a menina. E aí se sabe que a garota escolheu tudo que ela queria manter na casa, tudo que ela queria ficar para ela, e o restante ela leiloou. Era muita coisa, né, gente? E é claro que mesmo com o fim das obras, os trabalhos não pararam por aí. Isso porque para retirar todos aqueles móveis foram precisos 6 caminhões de mudança e 12 pessoas trabalhando por cerca de 2 meses até que a mansão estivesse completamente vazia. A mansão foi leiloada por $135.000 e vendida para um investidor local. Em 1923, a mansão foi aberta ao público com finalidade turística e desde então milhares de pessoas vão até lá todos os anos para olhar a casa de perto. E bom, gente, as pessoas são fascinadas por essa história toda e todo mundo quer saber qual que era o real motivo dela ter feito essa construção sem parar. E muitas especulações que sugerem que ela tinha apenas uma obsessão por construir, por isso que ela fez essa obra incessante sem parar, e se ela não tivesse morrido ali, ela tinha continuado.
Mas a principal teoria foi essa que eu contei pra vocês, do médium, e provavelmente ela contou pra alguém essa história, e por isso que ela é tão acreditada, porque essa história é muito antiga, então provavelmente ela é real. E essa teoria foi responsável pela fama da casa de ser mal assombrada, inclusive várias pessoas que foram visitar disseram que viam vultos, que viam espíritos de pessoas, inclusive o espírito da Sarah por lá. E um dos espíritos mais presenciado pelas pessoas é um espírito de um homem que é sempre visto com ferramentas na mão ou um carrinho de mão. Reza a lenda que esse homem era um pedreiro que trabalhava na obra e ele caiu de uma altura muito alta e acabou falecendo na obra, então por isso que o espírito dele ficou rondando por lá. E o mais sinistro de tudo é que realmente tinham pessoas que trabalhavam na obra naquela época que confirmaram essa teoria, que realmente tinha um homem que faleceu na obra, então acabou virando uma lenda e muita gente disse que viu já esse espírito por lá. E a mansão também tem várias outras histórias sobre atividades paranormais, o que torna ela um destino maravilhoso para entusiastas do sobrenatural. Os ingressos para a excursão são vendidos no site da Winchester Mystery House, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, e eles custam aproximadamente $42, o que é R$200. E, gente, eu tava olhando o site, dá pra fazer muita coisa por lá, eu morro de medo, mas vocês sabem, né, na primeira oportunidade. E olha só, eu vou botar aí na tela pra vocês. Além da excursão normal, que você pode andar pela mansão, eles também produzem peças de teatro. Tem os passeios nas áreas mais sinistras, com produção de efeito especial, de espírito e tudo mais. Pelo que eu entendi aqui, eles também alugam uma parte da mansão para fazer festas de noivado. E ainda você pode comprar um passe para assistir um filme numa sala especial da casa. Gente, imagina assistir um filmaço de terror no escurinho de uma sala na mansão em Chester. E aí, falando em filme, em março de 2018, a Herdeira inspirou o filme chamado A Maldição da Casa Winchester. Esse longa-metragem é um terror / biografia e ele foi dirigido pelo Michael e Peter Spiegel. Desculpa se eu falei errado de novo. E tipo assim, a crítica deu nota média, mas eu assisti e eu gostei muito, então assistam, mas assistam de luzes acesas. E por hoje é isso, pessoal. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história. Dependendo do comentário de vocês, eu trago outros casos assim no canal, assustadores e contando de um jeito mais descontraído. E, gente, valoriza meu trabalho deixando seu like aqui embaixo. Eu juro pra vocês que eu nunca imaginei que eu teria tanto medo desse caso, mas por algum motivo eu não dormi bem, eu sonhei com coisas estranhas. Ainda bem que eu tenho a ledinha aqui pra limpar as energias da minha casa. Dá ledinha. E o resto vocês já sabem, né, gente? Playlist de casos como esse eu vou deixar aqui no final do vídeo pra vocês. Se você caiu aqui de paraquedas, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Esse foi o caso de hoje e até a próxima. Eu trouxe ela aqui porque teve gente que pediu pra ver ela. Oi?